A mensagem de Deus para mim e para você hoje tem como tema casamento. E é muito importante para nós observarmos onde acontece o primeiro milagre de Jesus, no casamento, em que o Cristo vem e se manifesta de maneira poderosa. Isso revela o amor de Deus pela família, o valor que Deus dá ao casamento, o valor que Deus investe na relação familiar. Pensando nisso, quero convidar você a pensar sobre as bodas de Caná da Galileia. Foi ali onde o Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério e o primeiro dos seus milagres vai acontecer justamente na festa de casamento, que era usualmente prolongada até 7 dias. Os novos convidados chegavam, alguns saíam antes, outros passavam pouco tempo, mas o comum era que a festa acontecesse dentro desse período de até 7 dias. Alguns até dormiam na casa porque moravam distantes, mas era natural que o vinho que estivesse já ali pelo 3º, 4º dia em diante, vivesse já a escassez da festa, especialmente em face da chegada dos novos convidados. E eu quero ler com você o texto que narra essa belíssima história de Jesus e de seu milagre. Começa assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe do Senhor lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Nesta festa, Jesus começa a viver um momento especial do seu ministério. Pede aos serventes que encham as talhas de água. Água é para todos nós, não só vegetais como animais, algo primordial para a vida. A própria Bíblia, em Jeremias, nos fala dessa necessidade. Jeremias escreve no capítulo 17, verso 8: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. É também um versículo muito parecido com aquele salmo que abre o livro dos Salmos, o Salmo de número 1, no versículo 3, que diz que o justo será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. É muito interessante isso, porque nesta comparação, água é para a árvore assim como é para os homens vida, fertilidade, defesa de intempéries. Água, na palavra de Deus, é o símbolo, é o meio pelo qual o homem é regenerado. Lembra do batismo? A figura da sepultura que o batismo traz lá em Romanos capítulo 6,
quando somos mergulhados, morremos para o mundo e os seus pecados, isso de modo figurativo, e quando reerguidos da água, somos ressuscitados com Cristo em uma nova vida. E em João 8:32, o evangelista escreve: e conhecereis a verdade vos libertará. A talha era o recipiente onde se colocava água para que as pessoas, quando chegavam às casas, principalmente viajantes, pudessem ali lavar o seu rosto, suas mãos, os seus pés, o que os judeus chamam de purificação, prescrita pelas autoridades judaicas para as lavagens antes e depois das refeições. Era feita de pedra porque eles acreditavam que assim a água preservava a sua frieza, o seu frescor. Curiosamente, o milagre das bodas de Caná acontece nas talhas, que representam de forma figurada o coração do ser humano que, sendo um homem natural, biblicamente a Bíblia chama de um coração de pedra. Lá em Ezequiel capítulo 11, no verso 19, o profeta escreve assim: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A pedra, bem como a água, também é um elemento natural que, entretanto, se caracteriza pela sua dureza. A água pela sua maleabilidade, ou seja, ela é maleável. Já a pedra, na sua dureza, caracteriza o coração desse homem que é inflexível, frio. Um contraste que pode ser estabelecido em relação à água, que é vida, enquanto a pedra representa morte, dureza, frieza, imobilidade. O preenchimento da talha com águas, debaixo da ordem de Jesus, resultou em uma transformação em vinho. Este é o sinal do milagre que só Jesus Cristo pode realizar na vida do ser humano. Enquanto ele tem o coração de pedra, que representa morte, frieza, ele pode ser transformado em um coração de carne, onde a glória de Deus se manifesta. Este sinal ou milagre só foi possível quando o vinho anteriormente oferecido já estava totalmente esgotado na festa. O processo de transformação da uva em vinho leva tempo, exige trabalho qualificado, é natural e comum. Entretanto, a transformação da água em vinho foi uma intervenção divina imediata. Não levou muito tempo, tão logo colocaram as águas na talha, Jesus disse: levai ao mestre-sala. Não demandou nenhum processo humano, foi uma ação totalmente do Senhor, e isso chama-se milagre. Deus tem poder de fazer milagre na sua vida. Jesus Cristo pode fazer um grande milagre na sua vida, transformar essa vida sua dura, fria, de pedra, em água. Ou seja, esta água da vida que entrar na sua vida, assim como ela entrou na talha, transformou-se em vinho que tirou a vergonha dos noivos, não os permitiu ser envergonhados. Jesus Cristo entrando na sua vida, entrando no seu coração de pedra, na sua talha, tem poder de tirar de você a vergonha do pecado e colocar em você uma nova vida, uma nova oportunidade. Isto é, o dedo de Deus, a mão de Deus pode fazer isso. Essa transformação revelou de forma figurada o propósito de Deus para o homem, regenerá-lo, transformá-lo, para que possa entrar no reino de Deus. Disse o Senhor Jesus, lá em João 3,3, escreveu assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não, Jesus Cristo não reforma nada. Jesus Cristo não põe remendo em nada. Ao contrário, ele faz tudo novo. No reino de Deus só entra novo.
ou seja, quem é feito nova criatura. O princípio da regeneração do homem é levá-lo a morrer para si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, crucifique-se, tome a sua cruz e siga-me. Isto acontece pela ação do Espírito Santo, em parceria com a palavra de Deus, ao revelar o estado de pecado do ser humano, e este crendo que ele precisa de um Salvador, e pela fé ele se apropria de Cristo e faz de Jesus o Senhor da sua vida. Quando Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho, estava apenas antecipando de maneira metafórica o milagre da transformação do homem que se daria no momento de sua transformação, da sua crucificação. Daí ele ter respondido a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Cronologicamente, foi apenas depois da realização do 7º milagre de Jesus é que ele se revela de modo muito explícito na missão de buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em João 12, nos versos 32 e 33, Jesus escreve assim, vou ler para você: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Foi precisamente nesta hora que aconteceu a inclusão do ser humano nessa nova forma de vida de Jesus, que nós somos participantes de sua morte e de sua ressurreição, ressuscitados juntamente com Cristo, somos novas criaturas. Lá em Romanos capítulo 6, no versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Não existe nada além do sacrifício de Cristo que dê vida ao espírito do homem. Somente Jesus Cristo, homem, pode receber vida eterna, a justiça de Deus que retira a sua ira. Caso você não creia no Salvador, a ira de Deus sobre nós, em que não cremos, que decidimos não aceitar o Salvador, somos rejeitados por Deus, porque permanece sobre nós a ira de Deus. Há uma grande observação a fazer. Quando o ser humano rejeita Jesus Cristo como seu Salvador, ele está dizendo: Deus, eu prefiro viver por mim mesmo. Sou competente para isso. Não preciso da sua ajuda para me salvar. Eu posso fazer isso sozinho. O Senhor não tem competência para salvar a minha alma. E assim, então, a morte de Cristo perde o seu crédito. Jesus Cristo não tem a ação de poder sobre a sua vida porque você não quer crer. É decisão sua. A morte de Jesus Cristo é o término para a nossa velha vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que Cristo tem poder de fazer tudo novo. A grande transformação a ser realizada em nós está na sua morte que revela perdão. Está na sua morte que revela justiça. Assim como a água tipifica a palavra de Deus e as talhas representam o coração do homem, o bom vinho que fora ali servido, que saiu de dentro da talha, só foi bom vinho depois que Jesus declara a sua palavra que ele é transformado. Assim também você só será bom de verdade quando você crê em Jesus Cristo e o receber como seu Salvador. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro no capítulo 5 da segunda carta aos Romanos, no verso 17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, porque você e eu estamos em Cristo. O Senhor Jesus revela que a alegria no coração do crente, do salvo, é tipificada no bom vinho. Equivale ao novo homem recriado por Jesus Cristo. O Senhor Jesus revela que a alegria que brota no seu coração
está registrada lá em Isaías capítulo 61, no versículo 7. Isaías escreve assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exaltareis a vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, ou seja, uma alegria eterna que brota no coração do crente. Se tomarmos o espaço da festa do casamento como um microcosmos, podemos concluir que a humanidade é como a festa de Caná, quando debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do seu domínio, pode ser como bom vinho, ou como novo homem recriado em Cristo, que vive para a sua glória, para o seu poder. Que você creia em Jesus, que você o receba como seu Salvador e entenda que Deus tem uma vida melhor para você, muito melhor do que essa vida boa que você está levando. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Antes da oração, eu quero pedir a você que entre em contato conosco, se inscrevendo no nosso canal, deixando um comentário, deixando um likezinho, ou mesmo tocando aquele sininho para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho no YouTube, edificando vidas e evangelizando aqueles que ainda não têm Jesus como seu Salvador. Você que é crente, fique firme com Jesus. Mantenha-se alinhado com a palavra de Deus, servindo o Mestre com alegria. Você que ainda não fez isso, ainda não fez a sua decisão pelo Salvador, não perca tempo. Faça isso ainda hoje. Não se deixa para amanhã aquilo que se deveria ter feito ontem. Hoje é a hora certa, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que diz a todos nós que Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é o único que pode transformar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade e moldá-los em Cristo Jesus. Ó Deus querido, muito obrigado, porque em Cristo encontramos a solução para o pecado e nele encontramos o caminho certo para a nossa redenção, a nossa salvação. Nós louvamos ao Senhor por isso. Abençoe os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, possam ser pelo Senhor abençoados, aqueles que são crentes firmados na fé e os que ainda não são, possam ser despertados a crer no Salvador. Em nome de Jesus que nós a ti oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa crer no Salvador, abrir o seu coração, amar a Jesus, servi-lo sempre por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém?